Somos imperfeitos tentando fazer o melhor que podemos em um mundo louco à medida que aprendemos e crescemos. E todos nós passaremos por momentos de dúvida. A autodúvida não é algo ruim. A autodúvida nos mantém humildes. A autodúvida nos mantém vulneráveis. Portanto, é importante entender que I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. As pessoas podem influenciar umas às outras só com os pensamentos? Podem fazer com que tomem decisões, ajam, comprem algo, saiam com elas apenas pensando, sem falar? sim e não. Sim e não, ok? Então, não, você não pode fazer alguém comprar algo. Você não pode fazer alguém sair com você apenas pensando nisso, certo? Não há evidências para isso. Podemos pensar na lei da atração, na visualização, mas as evidências são um pouco incertas. Mas isso é o que me fascina. Sou fascinado pela ideia de que animais da mesma espécie podem se conectar uns aos outros à distância. Existem estudos que estão começando a surgir agora, mostrando que às vezes os animais que se movem em grupos podem estar completamente conectados uns aos outros. Um estudo que foi muito interessante foi o estudo dos macacos em uma ilha específica no Japão. Então, em uma ilha específica, um macaco aprendeu a usar uma ferramenta de uma maneira única. Digamos que uma pedra para abrir um molusco. Muito rapidamente, todos os outros macacos imitam e aprendem isso, e isso é legal. Mas então, quando cerca de 100 macacos daquela ilha aprenderam esse método específico, a mesma espécie de macaco em uma ilha vizinha, bem longe, além do que um macaco comum pode nadar, começa a usar a mesma ferramenta. Para com isso. E assim, os cientistas estavam se perguntando se há uma forma de transferência de conhecimento ou consciência entre espécies semelhantes. Agora, novamente, há um campo completamente novo de biologia quântica que está surgindo. Isso pode nos ajudar a entender, e vemos isso não apenas na ciência, mas na espiritualidade. Uma das minhas citações favoritas sobre o amor de Rumi é essa: eu posso fechar meus olhos e falar com você de 1000 maneiras silenciosas. E esta citação significa muito para mim, porque, neste momento da viagem, é a maior distância que já estive da minha filha de 8 anos. E me senti culpado como pai, porque estive em uma turnê de lançamento de livro maluca. Nunca fiquei separado dos meus filhos por 4 semanas e meia. Nunca. Mas eu sei que eles estão bem, sei que eles sabem que eu os amo e que não os esqueci. Porque todas as manhãs, quando eu começo minha meditação, começo meu processo de meditação de 6 fases, vendo o rosto da minha filha. Uau! E simplesmente irradiando amor para ela. Agora, a questão é, sabemos que quando você faz isso, quando vê o rosto de alguém que ama e irradia amor para essa pessoa, sabemos que há uma diferença fisiológica no seu corpo. No seu corpo, mas e no Ok, deles? vamos falar primeiro sobre a ciência para o seu corpo. O que acabei de descrever, essa ideia de ver o rosto de alguém que você ama e irradiar amor para essa pessoa, é na verdade como você inicia a meditação de 6 fases, que é o protocolo que eu criei. E a evidência vem do Instituto HeartMath em Los Gatos. Lá eles medem algo chamado ressonância cardíaca, que é um biomarcador de saúde. E eles descobriram que a sua ressonância cardíaca mostra um padrão mais saudável, quase instantaneamente, quando você vê o rosto de alguém que você ama. Se você apenas sente esse amor por essa pessoa. Sério? Louco, né? E é isso que você chama de círculo do amor Círculo e do amor, compaixão? essa é a fase de uma das 6 fases. Não é ficar num círculo e cantando juntos? Não é kumbaya, não. Mas é ter amor e compaixão pelas pessoas na sua vida, Sim, ou talvez as pode ser pessoas que seu você amor, não pode ser conhece. seu animal de estimação, pode ser seu filho. Nós Mas sabemos quando você disso. faz isso, Sabemos que você relaxa pessoalmente? Sabemos que não apenas você relaxa, mas você se sente mais compassivo. Então, na forma como você aprende nas 6 fases, você aprende uma prática específica. Começamos com um protocolo da HeartMath e depois expandimos para um protocolo do Zen Roshi Budismo, onde você expande essa compaixão por todo o ambiente, sua casa, sua cidade, seu estado, seu país, e em seguida para o mundo todo. Isso realmente coloca você em um estado muito bonito de abertura do coração e bondade. E as evidências mostram que quando você faz isso, há certos efeitos benéficos para o seu corpo e sua mente. A ansiedade, por exemplo, diminui, você se sente mais conectado socialmente às pessoas ao seu redor, você fica menos reativo. Se alguém diz algo que não concorda politicamente, ou se alguém te fecha no trânsito, você é menos propenso a reagir. Você tem compaixão. Você tem compaixão. Existem vários livros, vários estudos agora sobre a compaixão como uma força de cura. E é por isso que começamos as 6 fases com isso. Mas agora, sua pergunta, voltando à sua pergunta... Mas sua filha pode sentir algo? Quando vejo minha filha está sentindo algo e podemos medir isso?
Houve um estudo sobre isso e é realmente interessante. Foi realizado pelo Dr. William Broad no Instituto de Ciência Mental de San Antonio há várias décadas. Então eles pegaram 2 pessoas. Bem, eles pegaram centenas de pessoas, literalmente centenas de pessoas. Acredito que foi nesse estudo entre 5 e 700 pessoas. Um grupo era de emissores, outro grupo eram receptores. Agora, se você era um receptor, você era colocado em uma sala e conectado a 19 máquinas diferentes que mediam seu corpo. Então, eles poderiam medir sua frequência cardíaca, sua resistência da pele. Quando você relaxa, sua resistência da pele aumenta. Por quê? Porque ocorre uma microtranspiração quando você está um pouco ansioso e um pouco nervoso. Há partículas de suor microscópicas aparecendo em sua pele. Mas quando você está relaxado, isso não acontece. O suor conduz a eletricidade melhor, então a resistência da pele aumenta quando você está relaxado. Então, você pode medir todas essas coisas, atividades das ondas cerebrais, resistência da pele, frequência cardíaca. Então você pode deduzir, ok, essa pessoa está relaxada, essa pessoa está calma, essa pessoa está se sentindo em paz. Agora, em um minuto específico, eles foram solicitados a nos envie amor e positividade para os receptores. Digamos às 13h53, exatamente nesse horário, essas 19 máquinas que William montou mostrariam uma diferença. Para com isso. E eles descobriram que apenas pensar em alguém cria um impacto fisiológico em seu corpo. Agora, uma pessoa pode fazer isso ou precisa de um grupo? Você pode falar de monges fazendo isso por pessoas tentando curá-lo em grupo, tendo suas mãos próximas ao indivíduo. Você ouve falar de grupos de orações e grupos de meditação. Então, a coisa que me interessa é, Lynne McTaggart, ela é uma jornalista britânica e ela escreveu um livro chamado O Campo. E ela se propôs a investigar todas essas coisas para ver se elas são reais. Como o campo de Rumi? Não, acho que com campo, ela se refere ao campo de consciência entre ok, nós. tudo bem. Ela foi uma jornalista investigativa e no livro O Campo, ela escreveu tudo o que descobriu e a ciência avassaladora de que somos mais do que apenas corpos de carne e osso. Mas Lynne continuou aprofundando sua pesquisa e ela escreveu um livro chamado O Poder dos 8. E o que ela descobriu é que sim, você pode influenciar a cura em outra pessoa. Não estou dizendo que você pode curar tudo. Isso sempre deve ser feito com seu médico. Terapias alternativas com o médico. Mas ela descobriu que o número mágico é 8. Se 8 pessoas estiverem focadas em uma intenção, é mais provável que essa intenção se concretize. Sério? Sim. Ok. Então a primeira parte é ter amor e compaixão. Porque isso ajuda você a relaxar, mas também potencialmente pode influenciar a pessoa para quem você está enviando esse sinal, né? E talvez dependa de vários fatores, talvez dependa de como está clara a sua energia, se eles estão abertos a receber esse tipo de coisa. Não sabemos. Há mais estudos que precisam ser feitos, mas há evidências suficientes de que isso está acontecendo. Há evidências suficientes de que quando você... E não é apenas evidência científica, certo? Porque milhões de pessoas relatam isso. Milhões de pessoas, especialmente mulheres. Eu vi isso com mães dos meus filhos. Ela sabe quando algo errado está acontecendo. Ela sabe quando algo está errado com seu filho, e muitas mães relatam isso. Muitas pessoas que têm uma conexão próxima com outra pessoa. Tem uma intuição, ou elas Sim. enviam uma mensagem dizendo: ei, Você está bem? Você está bem, está sentindo algo estranho, tá tudo Sim. bem. E muitas vezes você escuta a pessoa falando como você Certo. sabia. Isso é interessante. Isso é o quê? Campo quântico? É física Eu não quântica? acho É que deveríamos. consciência? Eu não gosto de quando as pessoas dizem, é física quântica, porque nós não sabemos. Você não pode simplesmente adicionar a palavra quântica e dizer que isso explica as coisas. Porque parece mais Vamos legal. evitar fazer isso. Irrita todos os meus amigos cientistas, mas devemos aceitar que há certas coisas na ciência que ainda não podemos explicar. Agora tenha isso em mente, nosso conhecimento de física dobra a cada 7 anos. Dobra, o que significa que daqui a 14 anos vamos saber 4 vezes mais do que sabemos agora. Talvez vamos descobrir. Nassim Haramein, o físico espiritualista, diz: a espiritualidade não passa de física para a qual ainda não encontramos uma equação. É interessante. É a verdade. Um dia iremos, provavelmente, né? Talvez no momento isso não nos impede de usá-lo. Olha, aposto que a maioria das pessoas aqui não tem ideia de como um celular funciona, certo? Sou formado em engenharia da computação, então sei um pouco, mas a maioria das pessoas não sabe. Ainda assim, você pode usar um celular. Não precisa entender como funciona para usar essas qualidades sutis da mente humana. Quer dizer, eu tenho dito muito isso ultimamente para minha namorada Marta. Eu disse, há mais de 100 anos atrás, se você imaginasse essa coisa de metal voando pelo ar, você diria, o que é isso? Isso é como um deus voando pelo céu. Se você tivesse visto aviões antes, né? Nunca os tendo visto, eu diria, como Sim. isso é possível? Quer dizer, tem tanto peso no ar voando pelo mundo.
Um celular, por exemplo, 20 anos atrás, a gente não fazia chamada de vídeo. Para mim é incrível isso. Se a gente voltar no tempo e pensar, ok, você pode pegar um dispositivo, ver seu amigo, seu parceiro, um membro da família, em qualquer lugar do mundo, em tempo real, e falar por horas, é algo incrível para mim, ver como isso funciona, né? E eu nem faço ideia de como isso é possível, de como essas coisas podem se concretizar de fato. Sim, foi Carl Sagan ou Isaac Asimov quem disse: qualquer tecnologia suficientemente avançada será vista como mágica? É. Tudo parece mágico pra mim, mas uma vez que a gente se acostuma é como se fosse, isso tá Sim. aqui e ok, tá tudo bem, né? A gratidão é algo que eu pratico diariamente, de manhã e de noite, e eu sinto que é a base pra eu sentir paz e ter apreciação. Essa é a segunda coisa pra você, né? Felicidade e gratidão. Por que a gratidão é tão importante, tão fundamental cientificamente em um processo de meditação para você ter Perfeito, abundância? ótima pergunta. Então, primeiro, vamos estabelecer uma base rápida. A meditação das 6 fases são 6 qualidades humanas únicas que você pode hackear dentro de si mesmo em 2 minutos cada. Sou engenheiro da computação, ex-hacker e costumava jogar jogos de computador. Às vezes eu ficava entediado com jogos de computador quando tinha uns 12 ou 13 anos, porque os computadores naquela época tinham uma tela verde plana, pessoas minúsculas e pixeladas se movendo. E eu simplesmente hackeava o jogo e me dava ouro supremo e resistência suprema. Depois ia até o final, matava o chefe e comemorava com um milkshake de chocolate. Mas à medida que eu crescia, percebi que você pode hackear a vida. A vida é como um jogo de computador. Temos uma missão a cumprir. Temos uma missão. Você pode hackear as qualidades que precisa adquirir para cumprir essa missão. E à medida que construí a Mind Valley, onde entrevistei milhares de pessoas e temos a maior plataforma de crescimento pessoal do mundo, comecei a observar quais eram as qualidades humanas mais hackeáveis. Porque eu queria criar uma prática de 15 minutos todos os dias para me colocar em estados ótimos. Então as 6 qualidades são compaixão e bondade amorosa, gratidão. A terceira é a qualidade do perdão. A quarta é o sonho futuro. A quinta é comandar o seu dia e a sexta é sentir-se abençoado. Portanto, estamos passando da compaixão sobre a qual falamos para a gratidão. E tenho que dizer, Luiz, uma das coisas que eu percebi sobre você é que você é perpetuamente grato. Quando olho para o seu Instagram, você está constantemente celebrando a vida. Conheço algumas pessoas do crescimento pessoal no Instagram. Tudo o que fazem é ensinar algo e ensinar algo, e não há nada de errado nisso, mas você compartilha sua gratidão hoje. Eu vi você postar sobre o Maui e como você estava grato por estar em Maui. E ver isso eleva outras pessoas. E eu vi sua postagem sobre Maui e isso me animou, porque vi um homem que realmente aprecia o mundo. E acredito que uma das razões pelas quais você é bem-sucedido é por causa da sua gratidão, concorda? Com certeza. Então, os cientistas dizem que a gratidão é a característica humana mais associada ao bem-estar geral. Em Sério? outras palavras, se você tiver uma característica humana, diligência, confiança, de todas Determinação. essas características humanas, a gratidão é que possui a maior correlação com o bem-estar pessoal. E é por isso que existem vários professores que ensinam e pesquisam sobre a gratidão para diminuir a depressão, criar mais alegria na vida. E eu acho que fazer pela manhã e encontrar um momento à tarde, fazer um pouco à noite. Sim. Se você puder fazer consistentemente ao longo do dia, o máximo possível, você vai se sentir muito mais calmo e relaxado, vai sentir mais amor por si, pelos outros também. E isso vai te dar Sim. mais paz. Eu acho que essa é a moeda que pelo menos eu mais quero na minha vida, né? A paz. Porque a partir desse lugar Sim. eu posso entrar no fluxo, eu sei que você fala muito sobre isso, mas você não dá pra fazer isso estressado. E a gratidão desbloqueia essa chave, na minha E opinião. não apenas isso, mas a gratidão também aumenta seus níveis de felicidade. E hoje sabemos, por meio de numerosas pesquisas científicas, que a felicidade impulsiona a produtividade. Existe uma série de livros sobre isso, de Sean Alcor, psicólogo de Harvard. Seu livro se chama A Vantagem do Cérebro Feliz. Tijard Chamini escreveu um livro chamado Inteligência Positiva. Nesse livro, ele mostra cientificamente uma meta-análise de todos os estudos sobre felicidade. E uma das coisas mais surpreendentes que ele disse é que se você está gerenciando uma empresa, a coisa mais correlacionada com o sucesso da sua equipe é o estado geral positivo da equipe. E a gratidão é o hack para chegar lá. É Mas verdade. posso compartilhar algo com você realmente louco? Diga, Nós claro. fizemos esse pequeno experimento em nosso escritório e todos vocês que estão assistindo podem fazer esse experimento. Pegamos 3 pequenas placas de Petri. Você pode usar um prato simples e colocamos sementes nelas. Colocamos um cotonete com água e sementes, ok? Então, A, B e C. O primeiro foi basicamente o grupo de controle. Não fizemos nada de diferente, apenas deixamos perto de uma janela.
O segundo foi o teste negativo, onde minha equipe olharia para a semente. Eu te odeio. Sim, eu te odeio. Você é uma planta estúpida, você é uma semente feia. Aposto que quando você brotar, suas folhas estarão de cabeça para baixo. Nossa. Você será pequeno, as outras plantas não vão gostar de você. Você é uma plantinha patética e insignificante, eu te odeio, ok? Agora, a terceira, ou o mais ofensivo possível quando se está falando com uma planta. Agora, o terceiro, nós vamos apenas elogiá-la. Você terá as folhas verdes mais bonitas, você será tão linda, vai iluminar uma sala. Estou muito orgulhoso de você, você vai crescer tão alta e saudável. Ok, agora, olha a imagem. Essa é a imagem. E você pode ver que o grupo de controle está com o tamanho médio, e aquele que insultamos, a planta negativa, as folhas estão literalmente de cabeça para baixo. Para com isso. E é pequena e baixa, agora olhe para a alta. Esta é aquela para a qual expressamos Sério, para gratidão. com isso. E apreço também. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Na verdade, em algumas escolas dos Estados Unidos, eles estão usando isso como um exercício para ensinar as pessoas sobre os horrores do bullying. Porque quando você vê como suas palavras podem afetar uma planta, que é de uma espécie diferente, você entende que suas palavras podem afetar seu corpo, suas palavras podem afetar outras pessoas e, a propósito, todas essas plantas receberam a mesma quantidade de luz solar, a mesma quantidade de água. A única coisa diferente era a emoção que estava sendo transmitida para a planta. Então, quando eu disse que há evidências de que podemos enviar amor através do tempo e da distância, quando eu citei Rumi, eu posso fechar os olhos e falar com você de 1000 maneiras silenciosas. Este é um dos experimentos mais interessantes que você pode fazer por conta própria. Mas esse experimento mostra duas coisas. Mostra que a fase 1, compaixão, funciona. Se podemos influenciar a biologia das plantas, imagine o que podemos fazer pela vida humana. E a fase 2, gratidão. A mesma coisa está acontecendo aqui. Estamos expressando gratidão porque aquela planta, enquanto ela estava florescendo, mas também mostra como a energia negativa pode realmente atrapalhar as coisas. Da próxima vez que você tiver um pensamento negativo sobre alguém, e eu não sei se existem estudos sobre isso, mas e se, assim como você estava machucando a planta, você estivesse machucando fisicamente outra pessoa? E quando você entende isso, começa a realmente observar seus pensamentos. Mas vamos mais fundo. Aquela planta está distante de você. É praticamente uma espécie diferente. E as células do seu corpo? Seu corpo não é puramente humano. Seu corpo é aproximadamente 96% humano e 4% microbioma. Então, seu intestino, sua garganta estão cheios de microbioma. Existem mais células de bactérias no seu corpo do que células humanas. E esse microbioma, eles trabalham com o seu corpo. Eles criam emoções, mantêm você saudável. Quando o seu intestino está desregulado, não apenas sua digestão está prejudicada, mas a química do seu cérebro também fica prejudicada. Serotonina. Hoje sabemos que 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, é produzido no intestino e passa pelo nervo vago até o cérebro. Se podemos influenciar as plantas, podemos influenciar as bactérias, e essas bactérias são literalmente parte de nós. Então, o que estamos fazendo ao nosso corpo quando pensamos um pensamento negativo, quando nos culpamos, quando dizemos, meu Deus, não sei como alguém poderia namorar comigo. Ah, Deus, por que cometi mais esse erro de novo? A gratidão é o oposto disso. Você está dizendo, eu amo minha vida, isso é incrível. E, portanto, quando fazemos as 6 fases, expressamos gratidão em uma matriz de 3x3, 3 coisas pelas quais você é grato em sua vida profissional, 3 coisas sobre sua vida pessoal, que podem ser seu amor, seus filhos, sua casa. Depois, 3 coisas sobre você mesmo, seu corpo, seu microbioma intestinal. O fato de você ter uma pele e cabelo ótimos, o fato de você dar gorjetas generosas. Em nosso mundo nos dizem, não faça isso, isso torna um narcisista. Mau conselho. Mais pessoas têm falta de amor próprio do que têm amor próprio em excesso. E se você começa com a base da compaixão, não pode ser um narcisista. Porque você começa dando compaixão a todos, então você dá compaixão a si mesmo. E eu quero encorajar todos a experimentar esse experimento com as plantas, porque uma vez que você vê como as suas plantas e pensamentos podem influenciar a vida das pessoas, você começa a entender o quão poderoso isso é em sua própria biologia e nas pessoas que você ama. Eu adoro essa analogia. Eu acho que teve um documentário chamado What a Bleep que fez um experimento com água e palavras. Eu não sei se você viu esse documentário na época, você colocava palavras de ódio ou amor na água e ela se transformava em belos cristais ou em cristais escuros e mofados quando colocados no freezer. Eu acho que é um conceito interessante sobre a intenção das palavras e da energia em alguma coisa, né? Água, plantas, comida, pessoas, em si mesmo. E imagine que você está constantemente dizendo coisas horríveis sobre si mesmo, internamente, ou dizendo publicamente. Por que coisas boas iam acontecer, né?
Se você tem essa mentalidade de vítima, então eu acredito que o que você aprecia se valoriza, né? E também o que você menospreza se desvaloriza também. Especialmente quando se trata de si, o amor próprio. Você sempre sentiu amor por você mesmo e disse coisas boas para Não. você? Ou quando você aprendeu a se amar plenamente? Então, uma das coisas é, quando eu estava crescendo, o que nossas mentes acreditam cria nossa realidade. Eu descobri isso quando tinha aproximadamente 13 anos. Eu cresci na Malásia, um país em desenvolvimento. E naquela época, provavelmente em 1989, quando eu tinha uns 10, 13 anos, não sabíamos muito sobre a mente. O crescimento pessoal não era uma coisa. E o que aconteceu foi que eu me lembro da minha primeira espinha. Eu olhei no espelho, Quantos anos tinha? eu vi uma espinha, eu tinha 13 anos. E uma tia, naquela época, eu também tinha caspa e o couro cabeludo coçando como as outras crianças. Agora seu cabelo e pele são Sim, incríveis, cara. agora eu São tenho, muito... agora eu tenho. Mas aqui está o que aconteceu. Uma tia bem intencionada veio até mim, colocou as mãos no meu ombro e disse: "Ah, não se preocupe, isso é tão normal. Você agora é um adolescente. E porque você tem caspa, caspa vai cair do seu couro cabeludo, vai pousar no seu rosto e vai causar ainda mais espinhas, e você terá apenas espinhas. E está tudo bem, todos os adolescentes têm." E ela estava tentando ser legal, mas me programou com uma ciência errada. Quer dizer, a caspa não cai no seu rosto e causa espinhas. Certo. Mas, como resultado, dos 13 aos 17 anos, tive as piores crises de acne. Lembro-me da minha mãe me levando ao dermatologista, às vezes para injeções na minha pele. Todos esses cremes. cara. E eu me sentia feio. E as crianças da escola não ajudavam. Eu era o garoto inteligente, o nerd com óculos. Todas E as outras acne? crianças te odeiam. É. E eu me lembro de estar na fila do almoço e um valentão atrás de mim cantando: "O rosto cheio de espinhas está aqui, espinhento." E isso simplesmente arruinou meu ego. Eu não tinha muitos amigos, sentia que era feio. Lembro-me de que, quando a puberdade chegou, eu tinha uma queda por uma garota, mas nem conseguia falar com ela. Eu nunca saí ao encontro com ninguém até os 22 anos. Uau. Quase na faculdade, mas isso é o que aconteceu. Meu pai me ajudou a descobrir um livro chamado O Método Silva. Hoje em dia, o Método Silva é chamado de Silva Ultramind, como parte da Mind Valley. E eu sou o rosto do Silva Ultramind. E é uma das abordagens de meditação que eu defendo. Mas naquela época, meu pai me ajudou a descobrir esse livro. E esse livro, eu li que sua pele é o órgão mais suscetível à mente humana. E aquela foi a primeira dica. Será que eu estava manifestando aquela pele? Então, no livro, José Silva ensinou um protocolo chamado visualização criativa no nível alfa. Agora, isso é a fase 4 das 6 fases. Enquanto nós trazemos a visualização criativa para a fase 4, e usamos a fase 4 das 6 fases para manifestar um futuro ideal. Você pode manifestar uma meta, mas também pode manifestar saúde. E a pele é a mais fácil. Então, isso é o que você aprende a fazer. E novamente fala sobre isso no meu livro. Imagine uma tela de cinema gigante na sua frente. E use simbolismo para falar com seu subconsciente. Assim como a tia bem intencionada disse. Você vai ter espinhas durante toda a adolescência. Você vai reverter esse comando para o seu subconsciente. Então você vê sua pele e seu subconsciente fala em simbolismo. Você conta uma nova história usando o simbolismo. Não precisa ser científico. Você não precisa entender que a pele tem mais de 60 camadas e glândulas sebáceas e tudo mais. Você simplesmente fala com o seu subconsciente usando o simbolismo e vê sua pele se curar. Agora esse é o simbolismo que usei. Imaginei que estava sentado em um local tranquilo e ao meu redor havia árvores. E imaginei que conseguia estender os braços e pegar um creme verde dessas árvores, colocar esse creme verde em todo o meu rosto e então, como Homem de Ferro, eu conseguia disparar um laser de cura. Enquanto passava esse creme verde no meu rosto, ele absorvia toda a oleosidade, toda a pele morta e todas as espinhas. Eu retirava e jogava fora. E agora tinha uma camada bonita e saudável de pele. Em seguida, eu estendia a mão para o céu e pegava um creme azul do céu e colocava esse creme azul no meu rosto. E novamente, como Homem de Ferro, disparava esse laser e enquanto misturava o creme azul, ele se misturava e formava uma nova camada de pele lisa e saudável. Agora, José Silva dizia que se você está tentando fazer uma cura desse tipo, é um processo de 3 minutos. Você literalmente visualiza isso por 3 minutos, mas 3 vezes ao dia. E foi o que eu fiz. 3 minutos, 3 vezes ao dia, enquanto em um nível relaxado da mente, comumente chamado de nível alfa. Você diminui as frequências das ondas cerebrais e fala sobre como chegar lá no livro. Em 5 semanas, Luiz, curei minha pele. Eu tinha doenças de pele durante 5 anos.
Não apenas Uau. acne, mas acne aguda terrível. Curei em 5 semanas. E minha pele hoje está muito... É É jovem. jovem, tá da minha idade, vou Bonita. fazer 47, certo? Isso é Então muito usei a bom. mesma técnica para reverter os cabelos grisalhos. Eu estava ficando grisalho talvez 6, 7 anos atrás. Na verdade, gosto do grisalho na minha barba, então gosto disso, certo? Uau, você reverteu fazendo essa prática? Sim, você pode comandar o seu corpo. Você pode comandar o seu corpo. Eu vi isso de outras formas em outubro de 2020, no auge da pandemia. Eu estava passando por muita ansiedade e estresse porque estava mudando de país e minha visão piorou para 20/40. O médico disse que eu precisava usar óculos e simplesmente comandei meus óculos para se curarem. Em cerca de 1 ou 2 semanas, voltei para 20/20. Então, todos nós temos comando sobre nossos corpos. Nossa mente influencia nossos corpos e há evidências disso. Pessoas com transtorno de personalidade múltipla mostram diferentes sintomas de saúde quando personalidades diferentes assumem o controle. Interessante. Você pode pesquisar isso no Google. É loucura. Quando uma personalidade diferente assume, a visão delas muda. Elas podem passar de precisar de óculos para ter uma visão perfeita de 20/20. O que está acontecendo? Até que ponto nossa mente está manifestando essa doença em nosso corpo? E quando podemos aprender a falar com nossos corpos e comandar nossos corpos para se curarem, coisas incríveis podem acontecer. Quantos anos você tinha tinha 17 quando teve anos. isso com a acne? Interessante porque eu acredito em tudo porque eu mesmo já fiz muitas vezes isso. Eu tinha 18 anos, eu jogava futebol na faculdade. Na verdade, eu não contei isso no podcast, eu contei para alguns amigos, mas já que você tocou no assunto, eu pensei, bem, eu acho que eu posso compartilhar agora. Eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu estava jogando futebol no Minnesota no meu primeiro ano na faculdade e eu era o único calouro jogando naquele time e a maioria dos calouros, eles ficam na reserva, né? O que significa que eles treinam, mas não jogam. Assim, eles têm um 5º ano extra para jogar. Mas eu pensei, eu quero jogar. Eu era calouro, então eu estava jogando, mas é muito desgastante, é muito exigente, eu estou aprendendo um novo sistema, aprender o livro de jogadas, enfrentando veteranos, é muito, muito pesado. E por alguma razão eu comecei a ter... Era desagradável, eu tinha provavelmente 50 a 60 verrugas pretas pequenas no meu pé. Eram verrugas plantares na sola do meu pé. Provavelmente era pé de atleta, tá no vestiário, andando por aí, caras suados e não tomando banho logo em seguida, seja lá. Então eu tinha essas verrugas, elas eram muito dolorosas, apenas de tocar era muito, muito doloroso. Parecia uma agulha espetando e eram 50, 60 em cada pé. E eu apenas aguentava, né, mas depois ficou muito doloroso, eu não conseguia mais jogar. E as enfermeiras do time tentaram cortar com um bisturi também, sem anestesia, sem nada, apenas tentando arrancar essas verrugas e era horrível. Foi muito doloroso e eu tive que parar também, eu pensei, não dá. E toda vez que eu usava minhas chuteiras de futebol, a chuteira meio que pressionava o ponto de pressão e era totalmente agonizante para mim. E a minha irmã Heidi me deu essa prática de meditação naquela época, foi quando eu comecei a aprender a meditação na faculdade. E ela disse, eu acho que você pode se curar. Eu cresci numa religião que praticava a cura através dos pensamentos e da mente. E ela me deu essa meditação e eu usei essa prática da religião que eu cresci, né? E literalmente em 2 semanas sumiram. Elas estavam piorando cada vez mais, aí eu comecei essa prática e fiquei num estado relaxado. Coloquei aquela música calma, imaginei que eu estava deitado num rio. Como você fez com a natureza, né? Pegando folhas e árvores, trazendo esse creme para o rosto. Eu imaginava que eu estava deitado num rio de luz dourada e curativa. E ela fluía pela parte superior da minha cabeça e retirava as toxinas do meu corpo e eliminava minhas verrugas nos pés da parte de baixo também. E eu imaginava que elas se soltavam dos meus pés e desapareciam. Em 2 semanas, meus pés estavam perfeitos. As verrugas tinham desaparecido de vez. E eu pensei, cara, isso é incrível. Ninguém precisou me cortar com faca, eu não tive que tomar remédio nenhum. Eu me libertei com a minha mente, pensamentos e intenção em entrar num estado relaxado, como você fala, né, na sua prática de Incrível. meditação. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha um sistema completo, mas eu estava praticando essa estratégia de visualização aos 18 anos e isso é algo que eu faço até hoje. Então vamos analisar isso a partir da perspectiva da cura. Eu também tive verrugas plantares e também me curei. Mas aqui está a coisa interessante. Eu curei minha pele aos 17 anos e tive as verrugas plantares aos 22. Eu estava morando em Nova York e realmente doía. Dor Tão insuportável, né? doloroso. Então conheci uma garota, uma mulher, Cristina, a mulher com quem acabaria me casando. E fui para a Noruega visitá-la.
E lembro-me de deitar na cama com ela e ter todos esses curativos nos meus pés. Eu estava envergonhado que ela visse meus pés. Eu estava literalmente tentando esconder meus pés porque eu achava que ela iria me rejeitar. Mas aqui está o que aconteceu. Antes de voar para a Noruega, eu tinha as verrugas plantares há vários meses. Finalmente fui a um médico e perguntei a ele: o que é preciso para se livrar disso? E ele disse: é muito simples, nós aplicamos um laser. Temos que cortar fora, mas você vai ter pequenos buracos nos pés. Eu disse: de jeito nenhum. Fui a um segundo médico e o médico disse: não, isso é bobagem. Tudo que temos que fazer é aplicar um laser e tudo vai desaparecer. Você não tem com o que se preocupar. E o médico não percebeu, mas suas palavras: você não tem com o que se preocupar, me curaram. Então vou para a Noruega. Estou sentado com Cristina, a mulher com quem acabaria me casando. E agora estamos divorciados, mas somos ótimos amigos. Estivemos juntos por 19 anos. E enquanto estávamos lá na cama, nos abraçando, em um estado de felicidade extrema, no dia seguinte eu acordo, estou tentando limpar meu curativo e as verrugas sumiram. Duas coisas aconteceram. A primeira é que o médico me disse: você não tem com o que se preocupar. Então, eu esperava que minha realidade fosse ficar livre das verrugas, porque eu sabia que de qualquer maneira esse médico poderia cuidar disso. A segunda coisa, eu estava em um estado de amor e felicidade. Eu estava em um estado de compaixão, em um estado de gratidão, porque havia conhecido essa mulher incrível, e isso ativou o efeito de cura. Agora, é por isso que quando fazemos as 6 fases, as fases 1, 2, 3, são sobre esses estados de felicidade. Compaixão, gratidão e depois perdão. Então você vai para a fase 4, onde está manifestando ou se curando, ok? Mas aqui está o que está acontecendo a partir da teoria da cura. José Silva, então o trabalho dele é uma inspiração para a fase 4, visualização criativa. Ele diz que há um modelo específico que você deve implementar em seus pensamentos para que a cura funcione. Não se trata apenas de visualização, é o modelo DBE. Você deve ter o desejo pelo resultado, desejo pela cura, o desejo pela casa ou qualquer outra coisa. E eu tinha esse desejo porque pensava: meu Deus, se uma mulher ver isso, eu nunca vou ter uma namorada. E é tão doloroso andar. Então você tem esse desejo. Se você não tiver esse desejo ardente, você vai ficar indeciso. Somente vai querer uma coisa em um dia e depois outra. Agora, a segunda coisa é que você deve acreditar que é possível. Então eu acreditava que era possível, porque o médico me disse: você não tem com o que se preocupar. Mas se aquele médico tivesse dito: isso vai ser doloroso, vai durar 8 anos, ele teria afetado minha crença. Então você deve acreditar que a cura é possível. É como sua tia dizendo: você vai ter isso por 4 Exatamente, anos, certo. é normal, você vai ficar... Você deve acreditar que é possível. Se você está começando um negócio e define uma meta: vou ganhar 10 milhões este ano, e você não acredita nisso, não acontecerá. Defina uma meta que você acredite ser possível. A crença é necessária. Agora, a terceira é a mais interessante. Você deve esperar que aconteça. Quando você espera que aconteça, você para de se preocupar com isso. Porque o médico me disse: você não tem com o que se preocupar. Quando você voltar da Noruega, resolvemos isso. Eu esperava que acontecesse. E assim, não havia preocupação. E curou-se antes mesmo de eu... Quando fui ver o médico disse: isso é estranho, não tem nada aqui para o laser. Estava absolutamente curado. Eu fiz isso quando eu quebrei meu pulso. Eu quebrei o osso do pulso também. Eu fiz isso nas costelas quebradas e muitas outras coisas também. Eu acho que quando você está apegado, você está esperando, apegado à necessidade de que isso aconteça de fato na sua vida, é muito menos provável que isso seja liberado de fato. Quando você abre mão do apego, você espera que aconteça, acredita e depois você deixa ir. Permitir que aconteça naturalmente, né? Eu acho que é a chave. Agora vamos ficar mais loucos. A modalidade de cura que falo aqui, com raízes no método Silva, é chamada de terapia da imaginação. O Dr. O. Carl Simonton, do Instituto de Pesquisa do Câncer, Simonton, decidiu testar isso em pacientes com câncer. E o que ele descobriu foi surpreendente. Ele testou isso em 159 pacientes com câncer que receberam 12 meses de vida. Então estamos falando de câncer terminal, certo? Uau! A taxa média de sobrevivência passou de 12 meses para 24,4 meses. Agora, desses pacientes, 14 curaram completamente seu câncer. 17 passaram por uma situação em que o câncer começou a diminuir, então estamos falando de 14 mais 17, o que dá algo em torno de 30. Então, cerca de 30 de 159, basicamente abriram caminho para a recuperação. No entanto, todos esses pacientes receberam 12 meses de vida. A expectativa média de vida aumentou para 24,4 meses. Portanto, não estamos dizendo certamente, ou Carl Simonton não está dizendo que essa é uma cura para o câncer, mas o que ele está dizendo é que a terapia da imaginação, quando aplicada até mesmo a doenças terminais, parece aumentar a probabilidade de recuperação.
E é claro que você está fazendo isso com o consenso do seu médico. Agora, esses pacientes estavam praticando visualização usando o método Silva por 4 meses. Sério? Quando foi esse estudo? Este estudo foi realizado nos anos 1970. Simonton prosseguiu afirmando que o sistema Silva é a ferramenta mais poderosa que ele tem a oferecer aos pacientes. O médico Sim, disse o qual isso. Simonton. Imagine se você fizesse o contrário, né? Essa terapia de imaginação dissesse, ok, eu vou morrer em breve, você tá colocando estresse, você tá colocando preocupação nisso, você olha pra dor ou doença e pensa que ela vai se expandir, vai... Então, provavelmente, isso vai acontecer de fato, Exatamente. né? Se você Certo. inverter a terapia da E às vezes a imaginação. doença é manifestada como uma punição para nós mesmos. Sério? É por isso que a fase 3 é o perdão. Na fase 3, você pratica um protocolo de perdão de 8 etapas que foi pioneiro por 2 homens, Dave Asprey, do 40 Years of Zen, e Dr. Jim Hardt, do BioCybernaut Institute. E o que eles descobriram é que esse protocolo de perdão tem um impacto curativo no seu corpo, mas também coloca suas ondas cerebrais em um estado mais comparável aos montes Zenroshi, que passaram de 20 a 40 anos em meditação. O que queremos dizer com isso é a alta amplitude alfa, coerência cerebral esquerda, direita, perdão, Perdão a si mesmo e aos de você outros. mesmo e de outras pessoas. Qualquer pessoa que tenha te prejudicado. E você passou por coisas brutais, Louis. Li sobre isso no seu livro. Mas quando você perdoa a pessoa que fez isso com você, é um impacto curativo no seu corpo. A ciência do perdão é surpreendente, especialmente para você que é um atleta. Um estudo israelense mostra que ele melhora a resistência. E outro estudo universitário mostra que o perdão melhora o salto vertical. Para com Também isso. reduz a ansiedade, alivia a dor nas costas, melhora o sono, melhora a saúde do coração. É louco. Quando você guarda ressentimento, você está literalmente carregando um peso. Certo. Um peso emocional que faz você ficar mais Sim. fraco. Então você seria Sim, capaz de pular mais exatamente. alto se tivesse esse estresse liberado, desse peso emocional, você não está tenso. E, teoricamente, seu corpo deveria ser capaz de se curar melhor. Deveria. Certo? Então, estamos vendo que o perdão melhora a saúde do coração. Houve um estudo sobre isso e qualquer um pode pesquisar online e digitar estudos sobre perdão. Há centenas deles. Agora, a fase 1 é compaixão, a fase 2 é gratidão, a fase 3 é perdão. Isso coloca você nos estados emocionais corretos para a fase 4, onde você sai do estado de felicidade e entra em ação. E na fase 4, você está aplicando sua mente para curar seu corpo ou para atrair um objetivo para você. O novo livro que você quer escrever, sua alma gêmea, mas tudo isso segue uma sequência específica. Agora, quando você se perdoa, geralmente perdoa julgamentos passados. E o julgamento passado sobre si mesmo, às vezes, pode causar doenças e enfermidades. Me dá um No mês exemplo. passado, fiquei surpreso e muito satisfeito ao ver que o segundo livro mais vendido na Amazon era um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas. É um ótimo livro. Exatamente, sim. Poderoso. Ele fala sobre como o nosso corpo guarda registros de negatividade, de trauma, de ódio. Nossas emoções são tão poderosas e há tanta evidência que mostra que nosso corpo guarda registros delas. E quando você pode curar essa emoção, e o perdão é um dos protocolos mais poderosos. Você literalmente cura seu corpo, coloca seu corpo em uma modalidade de cura. É poderoso. Eu tava conversando com um médico, cara, eu tive tantos médicos diferentes aqui, tô tentando lembrar o nome, mas vai voltar. Mas ele disse que houve 2 ocasiões diferentes em sua vida em que ele estava... Não sei se ele estava doente, mas ele estava depressivo, estava com energia baixa, ele estava deprimido, em uma fase ruim por 1 ou 2 anos. E eu disse o quê? Ele falou que não estava muito legal, ele estava infeliz, ele estava tendo sintomas ruins. E eu falei, o que é que mudou para você? Qual foi esse gatilho? E ele disse, eu encontrei o amor em ambas ocasiões. Lindo. Eu encontrei uma parceira maravilhosa, era 15, 20 anos mais jovem, e a energia dela permitiu que meu corpo e a minha mente se curassem, né? O que é que a ciência e o amor têm em comum em termos Como uma de cura? força de cura? Então, novamente, compaixão. Em primeiro lugar, você não precisa necessariamente de amor de um parceiro. E é importante que você aprenda a gerar amor próprio. Se você não gera amor próprio, se não consegue gerar amor de dentro, entrar em um relacionamento pode ser difícil porque você se torna dependente. Eu já estive lá, todos já estivemos lá em momentos em que nos falta amor próprio. Precisamos do nosso parceiro. Isso pode afastar o parceiro. Isso se torna 100%. pouco atraente. É, Então, na fase 1, compaixão, ativamos o amor como uma energia ao ver o rosto de alguém que amamos. E mesmo que você esteja solteiro, esse rosto pode ser de um sobrinho, uma sobrinha, uma mãe, um pai, um animal de estimação, seu melhor amigo, talvez uma versão mais jovem de você. Você sente esse amor em seu coração.
dá uma cor a ele, então faz uma respiração profunda, exalando. Você imagina esse amor preenchendo todo o corpo. Você pode até experimentar o amor de Deus ou de uma força superior. Você sente isso caindo sobre você e preenchendo todo o seu corpo. Você apenas sente esse amor por si mesmo. Então você expande isso em círculos cada vez mais amplos. Portanto, o amor como uma energia é uma energia incrivelmente poderosa, porque a sensação de amor cria todas essas outras emoções deliciosas. Esther Hicks, a professora espiritual, escreveu um livro chamado O Transformador Poder das Emoções. E ela diz, não são nossas mentes que atraem. Ela também escreveu o livro Lei da Atração, mas ela é muito clara. É o estado emocional em que você está que causa atração. Não é, vou àquela casa, então vou conseguir aquela casa. Vou me ver curando, então vou sentir essa cura. É o estado emocional em que você está. É por isso que vou projetar a fase 6. Antes de você chegar à parte de manifestação, você trabalha com a compaixão, gratidão, perdão. Isso leva cerca de 6 minutos. Você se coloca no estado emocional certo e depois parte para a manifestação orientada pela ação. Porque você quer atrair, manifestar a partir de um estado emocional que tem todas essas coisas como gratidão, amor, apreciação, tudo Sim. isso, né? Porque é difícil atrair a partir de um espaço Certo. negativo, do espaço emocional negativo, né? Então aqui está uma pergunta controversa para você. O narcisismo tem sido um tópico enorme nesses últimos anos. Qual a diferença entre amor próprio e narcisismo? O narcisismo é o amor próprio sem amor pelos outros. Precisamos de ambos. É por isso que na 6ª fase nós literalmente começamos com a compaixão como um trampolim para tudo mais. Você expande o seu amor e sente esse amor irradiando para toda a vida. Todas as plantas, todos os animais, todos os seres humanos, e vamos para círculos cada vez mais amplos. Se você estivesse meditando aqui, veria seu amor irradiar para toda a sua equipe. E até mesmo para cada planta, em cada vaso em seu escritório. Então você expandir para toda a cidade de Los Angeles. Você pode então fazer um desvio, talvez ver seu parceiro, ver seus pais, ver um sobrinho e uma sobrinha, seu animal de estimação. Então, você pode expandir ainda mais para todos os Estados Unidos. Porque especialmente neste país, precisamos reduzir a lacuna entre pessoas de diferentes opiniões políticas. Então você quer ver as pessoas dos Estados Unidos, independentemente de cor, religião, opinião política, como receptoras do seu amor. E então você expande para o mundo inteiro, porque você quer sentir-se conectada à espécie humana como um todo. E estudos mostram que isso não apenas o torna mais gentil e amigável, as pessoas literalmente começam a dar mais gorjetas, mas você se sente menos irritado. E há um enorme efeito benéfico para você também. Quando você percorre o mundo, sua mente vê a beleza nos outros seres humanos. Mesmo que eles façam algo errado com você, você vê a beleza neles. O seu julgamento desaparece e isso faz de você uma pessoa melhor, mas também faz de você uma pessoa que eleva as pessoas ao seu redor. E o que acontece quando julgamos outros? Bem, há algo natural em nossa mente, chamado erro fundamental de atribuição. Então, o que acontece? O quê? Chama-se erro fundamental de atribuição. Então, quando cometemos um erro, atribuímos isso às circunstâncias. Mas quando a outra pessoa comete um erro, atribuímos isso ao caráter delas. As práticas de compaixão diminuem esse erro fundamental de atribuição. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu comigo, na qual não me orgulho. Então, lembre-se, eu estava morando em São Francisco e estava caminhando pela rua. Eu adoro essa rua em particular, lindas casas vitorianas, um lugar agradável, e tem essa senhora na minha frente comendo essa maldita bolacha Oreo. E quando ela coloca a embalagem da bolacha no chão, então eu penso, como ela ousa fazer isso? Que ser humano horrível! Meu erro fundamental de atribuição vai lá em cima, eu... Direto para o Estou julgamento. pensando que ela é horrível, que ela é uma pessoa que suja a rua. Então eu me aproximo, pego aquela Oreo, vou até uma lixeira, me certifico de caminhar mais rápido para ultrapassá-la e jogo na lixeira e me viro e olho para ela com um olhar de julgamento. E ela olha para mim, para de repente e começa a chorar. E eu penso, por que você está chorando? Eu só estou pegando o seu lixo. E ela diz, por que você tem que ser tão mau? E eu digo, eu não estou tentando ser mau, porque você tem que jogar o lixo no chão. E ela disse, escute, sinto muito por ter jogado lixo. Descobri esta manhã que meu namorado terminou comigo. Oh, cara. E tudo o que eu queria era amenizar essa dor com essa bolacha Oreo. E minha mente estava em tantas coisas diferentes e eu não percebi que deixei cair a embalagem. Por que você tem que ser tão idiota comigo neste momento? E eu senti que ela estava certa. Eu fui idiota. Eu a rotulei como alguém que suja a rua, sem entender o que realmente estava acontecendo em sua alma. Ela não era alguém que sujava a rua. Era uma mulher doce que passou por um momento difícil e cometeu um erro. Isso é o erro fundamental de atribuição. Todos nós fazemos isso. Certo. Todos nós fazemos isso. Agora, quando você está vendo o mundo através da lente da compaixão e emanando essa compaixão, se a embalagem cair, você
pode até pegá-la, você pode deixá-la cair, mas você não sente necessidade de provar que a outra pessoa está errada e não julga a pessoa. Você sabe que na vida humana todos nós passamos por momentos de fraqueza, momentos de dor. E seu pensamento padrão provavelmente seria: será que ela está bem? Eu acho que muitos de nós pulam para a conclusão de, se essa pessoa não está sendo perfeita, ela falha um pouquinho, rapidamente a gente pula para essa conclusão, né? A gente vai para um lugar de julgamento, ao invés da gente ir para Sim. compaixão, a gente deveria pular para compaixão, Exatamente. né? Não para E quando conclusão. você pensa, eu me pergunto se ela está bem, aqui está o que mais está acontecendo. Em primeiro lugar, você não está causando mais dor a alguém que já está ferido, mas você também se sente melhor. Você não sente que existem pessoas más no mundo, ou pessoas que sujam a rua, ou motoristas ruins no mundo. Você simplesmente pensa: eu me pergunto se eles estão bem. É uma resposta natural, eu me pergunto o que posso fazer para ajudar. Certo. Então, imagine se fizéssemos isso se você fosse professor e fizéssemos isso com um aluno que estivesse passando por um momento difícil. Não, essa pessoa está se comportando mal, mas eu me pergunto se ela está bem. Se fizéssemos isso com nossos colegas de trabalho, se eles estivessem tendo um dia mal-humorado, nós apenas nos perguntaríamos se eles estão bem. Talvez eles tenham brigado com o cônjuge naquela manhã, talvez não tenham conseguido dormir na noite anterior, e assim abordamos o mundo de uma presença diferente, e o mundo se torna muito melhor, mas também torna nosso mundo mais seguro. Então por que você acha que é tão difícil para as pessoas se amarem? Porque é tão difícil mudar e começar a ter autoapreciação, a se reconhecer pelo trabalho duro, tendo gratidão por nós mesmos, pelas formas como a gente se apresenta, pelas adversidades que enfrentamos. Por que é tão desafiador para tanta gente? Acho que uma das razões é porque, culturalmente, como sociedade, a forma como os pais foram treinados para criar os filhos, a forma como o nosso sistema educacional nos treinou, é nos dizer que existem certas coisas que fazemos que estão erradas e precisamos estar certos. Vemos isso na religião. Existem religiões que dizem: você não pode fazer isso está errado, Deus vai te julgar, você está errado. Muitas vezes isso é absurdo. Olha o que está acontecendo no Irã agora. As mulheres estão sendo informadas de que são pecadoras por mostrarem um pouco de cabelo. Elas estão sendo presas pela polícia da moralidade. E é por isso que as mulheres no Irã estão tirando seus hijabes e protestando agora. Mas não é apenas no Irã. Pense nas religiões dos países em que você está. Pense no que você já ouviu de muitos verdadeiros líderes religiosos. Religião é uma parte bonita. E na sexta fase, na verdade, honramos a religião, a verdadeira oração. Mas também há esse lado sombrio da religião, o dogma, que nos diz que existem maneiras certas e maneiras erradas. E porque você cometeu aquele erro, você é um pecador e vai para o inferno e todas essas coisas. Depois, olhe para o sistema educacional. Nós classificamos crianças com base nas coisas mais estúpidas. Você recebe uma nota F em história e isso faz você se sentir um fracasso. Mas que diabos o conhecimento da história vai significar para a sua vida no futuro? Ou Certo. geografia? Ninguém acorda como um adulto deprimido porque não consegue se lembrar da data do cerco mongol a Bagdá ou da quantidade de chuva em Montana. Passamos por situações horríveis na vida por causa de desgosto, ansiedade, lidar com estresse. Não aprendemos nada disso. Então nos dão notas quando somos crianças e dizem: essa pessoa é um A, você tirou um F, você precisa estudar mais. Por coisas estúpidas que não têm relevância para o sucesso futuro. E depois tem a criação dos filhos. E tantos pais praticam disciplina e dizem às crianças: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você é ruim por causa disso. Você não come seus vegetais, então vai ficar fraco. Todos nós passamos por isso. Se você pudesse voltar 15 anos atrás, antes do seu primeiro filho, que conselho daria a si mesmo? Antes do primeiro filho, com base em tudo que você sabe agora como pai, de tudo que você fez, do que Então você aqui está queria a resposta mudar. para isso. É em duas partes. Ok? São duas Certo. partes. A primeira parte vem da psicóloga Shelley Lefkow. Ela fundou o método Lefkow, que é um treinamento de sistema de crenças. E uma das coisas que a Shelley me explicou é que a coisa mais importante que um pai pode fazer pelo filho é proteger as crenças da criança. Certifique-se de que seu filho entenda que ele pode curar o próprio corpo, que suas crenças curam o corpo. Garanta que seu filho entenda que a gratidão e a apreciação realmente trarão coisas boas para a vida dele. Faça seu filho entender que tirar uma nota F não tem significado. Faça seu filho entender que a compaixão é uma qualidade importante. Tudo isso, certo? Então, proteja as crenças da criança. Nunca instale nele uma crença negativa. Então, deixe-me dar um exemplo. Eu estava dirigindo com meu filho uma vez. Era um domingo. Era o Dia dos Pais.
E enquanto estávamos dirigindo, o meu diretor financeiro me ligou. Era algo urgente, ele precisava falar comigo. Então, eu tive que atender o telefone e conversar com o meu diretor financeiro por 20 minutos no meio de um passeio de domingo com o meu filho. Quando desliguei o telefone, percebi que, se não explicasse a Hayden o que aconteceu, ele poderia formar uma crença. O trabalho do papai é mais importante para ele. E essa crença poderia surgir na vida adulta. O trabalho deve vir antes da família. Todas essas coisas são perigosas. Então, eu me virei para Hayden e disse: Hayden, quero que você saiba que você é a coisa mais importante da minha vida. Você, como meu filho, eu te amo muito. Você é mais importante para mim do que o meu trabalho. Minha empresa inteira pode desaparecer e eu ficaria bem, mas você, eu sempre te amo e sempre quero você por perto. Desculpe-me por ter que atender aquela ligação de 20 minutos. Aconteceu algo importante e minha empresa precisava de mim. No entanto, vamos estender essa viagem por mais 20 minutos para continuarmos passando tempo juntos, porque você me enche de tanta alegria. Você vê o que aconteceu ali? É porque em qualquer circunstância eu me pergunto, o que isso dirá aos meus filhos sobre o mundo? As crianças são uma máquina de atribuir significado. Elas criam rapidamente significados. Certo. Mesmo que você não diga, Sim. Eles vão encontrar um jeito Exato. de entender Essa é a alguma primeira coisa. coisa. A segunda coisa é deixar seus filhos saberem que você os ama. É muito importante. Eles devem sentir amor vindo de você. Se eles sentem amor vindo de você, é mais provável que eles se amem também. Mas muitas vezes, como pais, não fazemos isso. É muito difícil, especialmente para os homens. Muitos homens não foram treinados para dizer eu te amo. Eu pratico. Eu sei que meu pai me ama. Por que é tão difícil, né? É estranho, certo? Eu sei que meu pai me ama. Ele faz atos de serviço incríveis, certo? Quando estou viajando, ele se certifica de que meu apartamento esteja funcionando bem, mas ele não diz eu te amo. Então, no meu caso, eu digo isso para o meu filho. E isso o deixa um pouco desconfortável. Os homens ficam desconfortáveis. Meu filho tem 15 anos, mas eu digo a ele: Hayden, eu te amo. Quando perdi o aniversário dele, porque estava em uma turnê com meu livro, eu deixei uma bela mensagem de 3 minutos falando o quanto eu o amava. Explicando por que senti que precisava fazer essa turnê com o livro, explicando que ele é a coisa mais importante da minha vida. Junto com a irmã dele, e enfatizando novamente, eu te amo. E as crianças precisam ouvir isso. Proteja as crenças de seus filhos e garanta que eles saibam, sem dúvida alguma, que você os ama. O que acontece se você não diz para os seus filhos ou não ouve de seus pais que eles te amam? Então, todos nós temos diferentes linguagens do amor, certo? Certo. E se você não ouve isso com frequência, todos nós somos seres imperfeitos, tentando fazer o melhor que podemos em um mundo louco, à medida que aprendemos e crescemos. E todos nós passamos por momentos de dúvida. A autodúvida não é uma coisa ruim. A autodúvida nos mantém humildes. A autodúvida nos mantém vulneráveis. Mas muitas vezes essa autodúvida é: será que ele ou ela realmente me ama? E se ele ou ela pode ser sua mãe, seu pai, seu parceiro, e, portanto, é importante entender que essa autodúvida é uma coisa normal. Mas se pudermos compartilhar nosso amor com as pessoas, isso pode ser um presente real hoje. Isso é lindo. Isso... Pode ir, Então, pode ir. eu estava recentemente no Burning Man e aprendi essa técnica maravilhosa. Eu estava ouvindo uma palestra de John Wineland, Annie Lalla e Leila Martin, e era uma palestra sobre relacionamentos no Burning Man. Foi tão bonito, mas não consigo lembrar qual dos 3 palestrantes disse isso, por isso queria mencionar todos os nomes, mas eles compartilharam algo muito importante. Não diga apenas eu te amo para as pessoas, especialmente para seu parceiro. Não apenas diga a eles eu te amo, mas em sua mente pratique um jogo chamado ela me ama ou ele me ama. Ela colocou o braço no meu ombro enquanto eu estava dirigindo. Ela me ama. Ela fez café para mim esta manhã. Ela me ama. Você está reafirmando mentalmente. Porque a maioria das pessoas tende a focar nas coisas negativas. Ele não está me falando hoje. Será que ele realmente me ama? Ele não pode sair comigo porque preciso fazer horas extras no trabalho. Será que ele realmente me ama? Não, você quer praticar o oposto. Ele me ama. Ela me ama. Cada pequena coisa que seu parceiro faz, você olha para isso e reforça: eu sou amado. E eu achei esse exercício tão bonito. Porque já passei por essas autodúvidas, às vezes, quando estou namorando alguém ou estou em relacionamentos passados. Mas entender o exercício, ela me ama, realmente ajuda a se sentir mais seguro. Então, por sua vez, você pode dar mais amor. Eu adoro a ideia de dizer, eu sou amado. Independente de alguém estar fazendo algo por você, tá te tocando, tá te dando algo, ou se você tá solteiro, apenas dizer, eu sou amado. Você não precisa ter um parceiro ou parceira para se sentir amado. Eu acho que isso é importante. Quando a gente pode partir de uma base de eu sou amado, provavelmente a gente vai atrair mais amor para as nossas vidas, né? E dando esse amor ao reiterá-lo para seus filhos, para seu amado, para todos. É lindo. A 6ª fase, sobre bênção. Sim.
como a bênção completa o ciclo da meditação? Bem, primeiro vamos falar rapidamente da fase 5. A fase 5 é comandar o seu dia, e isso é uma prática de manifestação. Você está literalmente praticando manifestar exatamente como deseja que seu dia se desenrole. E nós trazemos a ciência disso, que tem a ver com o sistema ativador reticular do cérebro. Trazemos a espiritualidade disso, que tem a ver com muitos ensinamentos de Michael Beckwith, Esther Hicks e todos esses grandes mestres espirituais. Agora você envolve tudo em uma bênção. E a bênção é onde você reúne as 6 fases com a sua verdade espiritual ou religiosa mais profunda. Então, basicamente você está dizendo Deus ou o universo ou a um poder superior ou qualquer que seja a sua crença, eu dei o meu amor e compaixão a toda a vida, a tudo que você criou. Eu expressei gratidão por todas as maravilhas com as quais você me presenteou. Eu perdoei as pessoas que me prejudicaram, buscando compreender e não julgar. Eu tracei uma visão de 3 anos de como eu quero que minha vida seja, o meu corpo se cure. E pedi para que meu dia se desenrole perfeitamente. Agora você poderia me apoiar e me abençoar. Isso é tudo. Isso é a 6ª fase. E eu gosto de terminar com um pequeno cumprimento de punho a Deus. Porque você sabe, estamos na era do Covid, nunca se pode ser muito cauteloso. E a razão pela qual isso é tão importante é porque a religião tem uma verdade bonita. E essa verdade é a sensação de que você é abençoado. Quando a religião diz que Deus está te julgando, isso é besteira. Isso é horrível. Não acredite nisso. Isso é dogma que veio das origens da religião, onde eles precisavam te assustar para as igrejas ganharem dinheiro. Mas a religião fala sobre como Deus te ama, como você é abençoado. Essa é a parte positiva que queremos enfatizar. Um grande professor de MBA que traz a filosofia oriental para as escolas de MBA dos Estados Unidos diz que a crença mais importante que podemos adotar, sabe qual é? A crença mais importante é a crença de que vivemos em um universo benevolente. Que o universo nos ama, nos sustenta, nos guia. O universo está do nosso lado e tudo o que acontece conosco não está acontecendo conosco, mas por nós. E é isso que estamos fazendo com essa 6ª fase, a bênção. Eu adoro isso. Eu estou empolgado com isso. O método da meditação de 6 fases. Certifique-se de que você tem isso. Eu acho que tudo que você falou aqui são coisas que eu sinto que eu venho fazendo, mas não de forma metódica. Então isso vai ser muito importante para mim ter um guia, um processo, um passo a passo. Sim, isso é super específico. 2 minutos para cada fase. Talvez 3 minutos para entrar em sua meditação, sair 15 minutos no total. Com o livro, você recebe um curso, o curso de meditação das 6 fases, cerca de 90 minutos divididos em 15 minutos por dia. E ao final de 6 dias, você domina a abordagem. Eu estou pessoalmente ensinando e orientando o curso, e você aprende todos os protocolos avançados. Então, isso é como jogar qualquer esporte. Você pode estar na superfície ou pode ir muito fundo. Quanto mais fundo você vai, mais sentimentos de êxtase você tem. Quanto mais poderoso você é no perdão, mais você pode manifestar. Isso é o que buscamos com o livro. Qual o melhor lugar para comprar o livro e te Você seguir? pode comprar o livro na Amazon, ou você pode também ir para mindvalley.com/6. E se você comprar o livro lá, você recebe um bônus especial incrível, que não é apenas o curso online, mas por tempo limitado estamos oferecendo o aplicativo de meditação da Mind Valley, que é muito legal. Mais de 500 meditações, áudios de meditação, áudios para terapia, de centenas de professores. É completamente gratuito para você por 1 ano. Isso O é que precisa ótimo. fazer é adquiri-lo em mindvalley.com/6. Incrível. Sigam ele no... Qual o principal lugar que você gosta de estar nas redes Então, sociais? Onde é siga-me que a no gente deve Instagram, te seguir? @Vishen, Vishen. Ok, legal. Você também está em outros lugares nas redes sociais, mas esse é o principal lugar onde você se apresenta. Sigam ele lá também. Algumas perguntas finais, antes de você pegar um avião e voltar para a Europa. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama As 3 Verdades. Então imagine uma situação hipotética e Sim. é o seu último dia no mundo, daqui a muitos anos no futuro. Então, você viveu o que quis, mas vai ter que apagar as luzes algum dia. Você realizou, manifestou tudo o que quis na sua vida, amor, negócios, saúde, comunidade, tudo o que você quer. Você vê seus filhos tendo vidas brilhantes, mas por alguma razão, tudo que você criou, o livro, as empresas, tudo desapareceu. A gente não tem acesso a mais nenhuma informação que você tenha compartilhado com o mundo, hipoteticamente. Mas você pode deixar para trás 3 lições para o mundo e isso é tudo que a gente vai ter para se lembrar de você. Eu gosto de chamar de 3 verdades. Quais seriam suas 3 verdades? Eu gosto disso. Nunca respondi isso antes, então vou refletir sobre algumas das coisas que falamos. A primeira seria sempre viver com gratidão. A segunda seria sempre irradiar amor. E a terceira seria criar seus filhos com crenças positivas. Apenas crenças positivas. Eu amo isso. É uma grande verdade, poderoso.
Mais uma vez eu quero te agradecer pela maneira como você continua se apresentando para o Obrigado. mundo, a maneira como você se apresenta com o Man Valley, seus eventos, faz muitos eventos selecionados, mas você está tentando inovar, simplificar e fazer uma vida Obrigado. melhor. Há muitas complexidades no mundo, tem adversidades, tem desafios, muita energia negativa no mundo e tudo que você toca cria uma intenção. Eu sinto que você está tentando impactar pessoas de forma Obrigado. muito positiva. Então eu te agradeço pela sua mente brilhante, sua mente de engenharia, como você traz amor, paz, cura através dessa engenharia. Acho que é realmente uma maneira única de trazer isso para o mundo, então sou grato a você. Eu te agradeço por esse livro, por sua missão, seu serviço, que você está realmente Sim. aqui para fazer a diferença. Minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Oh, isso é interessante. Eu acho que grandeza é entender que o objetivo da vida é viver. E nós esquecemos disso. Pensamos que o objetivo da vida são os prêmios, ou a carreira, ou a empresa. Todos esses são apenas veículos para nos levar a realmente viver. Ter a abundância, os estados emocionais suculentos, a criatividade para viver. E viver significa aventura. Viagem, estar apaixonado. Para mim é criar filhos, ver o mundo, se conectar com as pessoas, descobrir, crescer, romance, sexo. São todas essas coisas diferentes e comecei a aprender que isso é o que a vida é. Eu tenho 47 anos, certo? Bem, vou fazer 47 e quero dedicar o resto da minha vida a viver. Eu amo minha empresa e amo minha missão, mas isso vai ser secundário em relação a viver de verdade. Vishen, amigo, muito obrigado. Foi muito legal. Obrigado. Toda vida é estressante. Diga a eles, tudo bem, você vai morrer. Isso é um estresse enorme, portanto, não é porque há algo errado com a vida de alguém. É simplesmente porque é como se você tivesse um carro. Ele deve andar sobre as 4 rodas. Tente dirigir com uma.